Malaquias 4 diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, onde todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra. Esse texto, ao mesmo tempo que ele traz uma firme e uma seríssima exortação, quando o Senhor diz que haverá um dia em que ele virá julgar todos os homens segundo as suas obras, e que aqueles que viverem de forma soberba e perversa, ou seja, indiferentes a Deus, incrédulos e alheios em relação a Deus, eles serão como restolho. Esse dia vai abrasá-los. Esse dia será um dia de punição para os homens que em todo o tempo rejeitaram a Deus e desobedeceram a Deus. Será o dia em que Deus executará, juízo e justiça na terra. Por que justiça? Porque ele haverá não só de punir os maus e perversos, mas ele haverá de recompensar os justos e bons, aqueles que creram no Senhor, aqueles que se entregaram a Jesus e puderam compreender a sua vontade, e não só compreendê-la, mas também obedecê-la. Então, ele começa a dizer que esse dia é um dia preparado e que ele está como uma fornalha acesa, onde os que são soberbos, os que cometem perversidade serão como restolho, que esse dia será o dia da destruição de todos esses, porque esses na sua geração não subsistirão, ou seja, ele arrancará essas pessoas da vida, da história, e a geração dessas pessoas não terá nem raiz, nem ramo. Então, às vezes a gente vê, nesse mundo que está cada dia mais cruel, as notícias que a gente assiste, as coisas que a gente vê na TV, na internet, elas são assustadoras, mas ao mesmo tempo elas testificam, de que vivemos dias proféticos, dias que realmente confirmam a profecia de Mateus capítulo 24, onde o Senhor fala do princípio das dores, onde o Senhor fala de que situações de tribulação, de conturbação entre povos, entre nações, chocariam as pessoas, Quando você lê Mateus 24, você vê o próprio Senhor Jesus fluindo ali como um profeta e falando dos dias em que nós estamos vivendo, de dias onde o amor se esfriaria de quase todos, onde a iniquidade se multiplicaria, e dessa forma coisas terríveis haveriam de acontecer. A gente vê o homem nos dias de hoje sem afeição natural, cometendo coisas extremamente más, extremamente perversas, como por exemplo, alguém lançar um míssil contra um avião de passageiros. Isso choca, porque a gente fala, meu Deus, de onde vem tanta maldade?
Como as pessoas podem ser tão insensíveis? Como as pessoas podem agir nesse nível de crueldade, de insanidade? Parece uma coisa insana, uma coisa inaceitável para nós que temos no coração o amor de Deus, que temos temor de Deus. Isso é uma coisa quase que incompreensível. Mas na verdade, isso tudo é a testificação da palavra de Deus, de que existem homens maus, homens perversos, que na sua vida, que no seu coração deram lugar ao diabo e que são, desde o princípio, usados pelo diabo para fazer o mal. E existem aqueles que, ainda que tenham se envolvido com o mal e ainda que tenham sido enlaçados pelo mal, no momento em que se depararam com Deus, no momento em que receberam de Deus uma oportunidade para o arrependimento, estes se converteram. Estes se arrependeram dos seus pecados e eles foram transformados desde o seu espírito, sendo libertos daquela natureza maligna, contaminada pelo pecado, da rebeldia, da maldade, do ódio, da ira, da perversidade, e eles abrigaram no seu espírito, pelo poder do Espírito Santo, o amor, o temor, a humildade, a sabedoria, os atributos divinos. E é evidente que, ainda que a vida continue, ainda que o projeto de Deus esteja sendo estabelecido na terra, vai chegar um dia em que se cumprirá a palavra, onde está escrito que Deus dará a cada um segundo as suas obras. Então é muito importante que nós encaremos o Evangelho de Cristo também com temor, e saibamos que a igreja, no meio de todo esse mundo que está aí, no meio de todas essas coisas que estão acontecendo, ela tem um papel, que é o papel primeiro de ter uma vida de temor, uma vida de amor, uma vida de devoção a Deus, uma vida onde, numa decisão nossa, nós escolhamos o bem e não o mal, nós escolhemos a vida e não a morte, como diz lá Deuteronômio 30. Deuteronômio 30 diz: eis que eu tomo os céus e a terra como testemunha contra ti, de que eu coloco diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte. E aí o Senhor diz assim: escolhe, pois, a vida para que vivas. Então, o Senhor nos dá a chance de escolhermos o bem. E aqueles que escolherem o bem, eles estão sendo aqui, por essa palavra, agraciados. Aqueles que escolheram o mal, aqueles que são maus e que persistem em fazer o mal, não deseje vingança contra eles. Clame a Deus para que tenha misericórdia deles, porque certamente o dia do juízo para esses já está preparado. Às vezes a gente vê a injustiça, a maldade de alguns homens, os governantes corruptos, aquelas pessoas que roubam e que prejudicam e que matam pela sua ganância, pela sua corrupção, e a gente fica assim com um desejo, de vingança, de ira no coração contra essas pessoas. Mas pode ter certeza que Deus, que é justo, no momento certo vai punir essa injustiça, vai trazer a juízo esses homens, fazendo com que a raiz deles seja arrancada. Olha o que está escrito aqui: o Senhor dos Exércitos não lhes deixará nem raiz nem ramo. Ou seja, vão ser arrancados da história, da memória eterna. Mas aí, depois dessa exortação que vem com o objetivo de nos trazer temor, de que não podemos sair por aí levianamente, fazendo as coisas de qualquer jeito, ferindo, mentindo, transgredindo, pecando. Depois dessa exortação que nos é benéfica, vem uma promessa do versículo 2 que diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas almas, nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Eu acho a Bíblia um livro poético. Acho a Bíblia uma poesia. Eu fico encantado com as expressões, com as ilustrações que os profetas fazem, Eu, quando era menino, meu tio, no interior de São Paulo, em Araçatuba, ele tinha uma fazenda.
E eu gostava de passar férias na fazenda do meu tio, e ele também era viúvo, então ele me levava sempre para a fazenda, ele gostava de me ter como companhia, né? Eu era o sobrinhozinho lá do coração, que ele levava para passar as férias com ele na fazenda. E aí a gente acordava cedo e ia para lá o lugar que tinha os bois, as vacas, um curral enorme, né? Muito bem, uma fazenda muito rica, muito bem montada. E a gente ia lá para ver as pessoas ordenharem as vacas e poder até tirar aquele leite bem cedinho assim e levar para o café da manhã, né? E só que antes de ordenhar as vacas, ele dizia: vamos lá soltar os bezerrinhos. E aí os bezerrinhos que passavam a noite toda recolhidos, né, dos perigos que a natureza pudesse oferecer, animais tal, para poder proteger os bezerros, tem que prender eles não podem ficar soltos à noite no pasto, eles têm que ficar retidos no curral. E aí quando soltava os bezerros, dá para ver, eu entendo essa expressão aqui, porque dá para ver exatamente a alegria daqueles bezerrinhos, né? Eles saem assim correndo e correm uns atrás dos outros, eles saem pulando, eles saem saltando de alegria, né? A relva está toda molhadinha de orvalho assim, então eles podem comer aquela graminha fresquinha, né? Porque no curral onde eles estavam não tinha comida, eles tinham que comer logo pela manhã, então era o café da manhã para os bezerrinhos, né? E eles saíam dali felizes, né? Pela celebração da liberdade, pela celebração da provisão, né? E da comunhão, né? Porque eles brincam uns com os outros e correm uns atrás dos outros. Então, o Senhor está dizendo, né? Que a gente está aqui nesse mundo cheio de dor, de sofrimento, mas de que haverá um dia em que aqueles que realizaram a vontade de Deus, que aprenderam a amar o Senhor, que se arrependeram dos seus pecados, eles vão receber uma recompensa de vida, de paz e de muita alegria. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nessa promessa de que haverá um dia em que Deus fará diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nesse mesmo livro desse profeta aqui tem essa promessa. Vai chegar um dia em que Deus vai mostrar a diferença entre o que serve e o que não serve. E isso deve ser uma coisa que deve construir a nossa fé, essa consciência de que hoje os que estão na terra, tanto cristãos quanto não cristãos, sofrem, são injustiçados, são oprimidos, são perseguidos, são rejeitados. Alguns ao redor do mundo são realmente presos, mortos. Queridos, tem uma igreja de Jesus sofrendo perseguição até o nível do sangue, até o nível de pessoas que, porque são cristãs num país muçulmano, têm sido crucificados. Eu não sei se você tem visto as notícias, as imagens na internet, mas existe uma igreja no mundo que está pagando com a sua própria vida o preço de crer em Jesus e de falar de Jesus. Então nós que temos essa liberdade de podermos fazer isso, devemos valorizar isso e perceber que as nossas escolhas hoje, a nossa maneira de nos comportarmos em relação a Deus hoje, vai definir que tipo de recompensa vamos ter amanhã. Pode ser, dependendo das escolhas que você fizer, o juízo, o desagrado do Senhor, a separação definitiva de Deus, mas pode ser também o encontro definitivo com Deus, pode ser a entrada na vida eterna, onde haverá regozijo, onde haverá alegria, onde haverá provisão, junto do nosso eterno pastor que é Jesus, e ali nós vamos saltar de alegria como bezerros que foram soltos da estrebaria. Amém? Então nós temos que crer nisso, porque o Evangelho de Jesus não é uma promessa só para esse mundo aqui. O Evangelho de Jesus não é uma coisa só para resolver os nossos problemas pontuais aqui do nosso cotidiano, curar a sua alma, tirar a sua enfermidade, resolver o seu problema financeiro, restaurar o seu casamento. Tudo isso está no plano de Deus. Mas mais do que isso, Deus quer te achar no último dia em comunhão perfeita com Ele, vivendo em fé, vivendo em temor, vivendo em santidade, e poder te dar o prêmio da coroa da salvação, poder te achar até o fim,
crendo em Cristo Jesus, temendo o seu nome, vivendo pelos seus mandamentos. Porque aqueles que forem achados dessa forma, eles serão tomados para Deus e vão ser a sua alegria eterna, vão ser o fruto da sua conquista, do penoso trabalho que Jesus fez aqui na terra. Amém? Comprando as nossas almas ao preço do seu sangue ali na cruz. Aí diz assim, no versículo 3: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então, vem aqui a exortação de que em todo tempo nós estejamos nos alimentando da palavra de Deus, fazendo dessa palavra aqui o alimento do nosso espírito, fazendo dessa palavra aqui o nosso estilo de vida, fazendo dessa palavra algo para realmente obedecermos. Porque aqui a gente entra num outro campo que fala de obediência. A relação com Deus é uma relação de amor. Deus, ele é um pai que quer realmente se revelar a nós com esse amor de pai. Esse pai que nos consola, esse pai que nos protege, esse pai que nos alimenta, que nos ensina, que nos abençoa, que quer nos ver felizes, que luta pelo nosso bem-estar. Assim é Deus. Deus do qual nós estamos falando, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é esse Deus pessoal, esse Deus com esse coração e com esse caráter de pai. Mas um pai, ele não pode ser só amado, um pai precisa ser também obedecido. Muitos filhos sofrem, muitos filhos morrem precocemente, porque entraram num processo de rebeldia contra os seus pais. E é por isso que a palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe. A honra é o misto, é o casamento do amor com a obediência. Todo filho que desobedece seu pai está contraindo para si o pecado da desonra. E a desonra traz dano, traz prejuízo, traz o desagrado de Deus. A desonra nos lança fora da presença de Deus. A desonra quebra a nossa comunhão com o Espírito Santo. Então nós temos que ser filhos amorosos, sim, para o Pai, mas também filhos obedientes, porque a obediência é uma chave para que toda maldição seja erradicada das nossas vidas. Amém? Olha o que diz aqui. Então ele faz essa exortação de nós sempre nos lembrarmos da palavra, do livro da lei, né? O qual o Senhor prescreveu a Moisés em Horebe para todo Israel. A palavra Israel quer dizer El Deus, está aqui, ó, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E Isra quer dizer voltando. Então o que quer dizer Israel? Um povo que volta para Deus, um povo que andou desgarrado, um povo que se rebelou contra Deus, um povo que, vitimado pelo pecado, se tornou incrédulo e alheio a Deus. Não conhecia Deus, não via Deus, não sabia quem era Deus, e estava fazendo tudo que de errado e abominável aos olhos de Deus podia ser feito. Essa era a nossa história antes de conhecermos a Jesus. Mas Ele nos amou primeiro. E Ele não só nos amou de forma com o coração, mas Ele nos amou na prática, indo até aquela cruz e derramando ali o seu sangue para nos perdoar os pecados, para nos libertar dessa influência do pecado e, consequentemente, do diabo. E Ele nos deu esse caminho da palavra, para, depois desse processo de perdão, de salvação, de redenção, nós podemos agora andar pelo caminho da santidade. Uma pessoa que nasce de novo, uma pessoa que recebe Jesus como Senhor da sua vida, ela tem a palavra de Deus como um trilho, para que ela viva por aquela orientação, para que ela ande por aquele caminho chamado caminho santo. E vivendo essa palavra, praticar a justiça, praticar aquilo que agrada a Deus, e dessa forma poder viver bem aqui na terra, e depois viver bem lá no céu também, por ter recebido a recompensa de ter cumprido
a palavra de Deus. E, como eu disse, esse texto aqui ele faz primeiro a exortação, dizendo: olha, tenham cuidado, fiquem atentos. Não pense que toda injustiça ficará impune. Não pense que toda maldade do homem, toda iniquidade praticada diante dos meus olhos ficará sem castigo. Não, Deus vai punir aqueles que se mantiverem resistentes à misericórdia de Deus, resistentes à graça de Deus que foi oferecida ali na cruz. Muitas pessoas, mesmo ouvindo que Jesus morreu por elas, morreu para que elas se arrependessem dos seus pecados, para que elas fossem livres da consequência do pecado, não creem nessa palavra, não reconhecem que precisam do perdão de Deus e seguem fazendo o mal. Continuam incrédulos, duros, perversos, e por causa disso não terá o que Deus possa fazer por eles, a não ser riscá-los do livro da vida, riscá-los da memória eterna, como está dizendo aqui esse texto. Mas a promessa para nós que somos justos é que existirá para nós uma recompensa à medida em que o nosso coração se converter ao coração de Deus. E ele diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, preste atenção, porque aqui está o pensamento central, a palavra rema de todo esse conteúdo aqui, que é: pelo princípio da desobediência, entrou a maldição na vida do homem. Adão e Eva estavam ali no Éden desfrutando de toda a intimidade com Deus. Tinham a vida de Deus, tinham a possibilidade de se relacionarem com Deus, conversavam com Deus. A palavra nos revela, que todos os dias no final da tarde, por volta das 18 horas, Deus vinha ter com o homem ali no Éden e consolidar o homem, se relacionar com ele, ouvir dele o que ele tinha feito naquele dia, celebrar das conquistas do homem, o que você conquistou hoje, do que você desfrutou, a quantos bichos você conseguiu dar nome. Está completa aí a lista do nome dos bichos, porque diz que os animais tiveram seus nomes colocados por Adão, Então Adão, ele trabalhava, ele tinha uma tarefa, ele tinha que dar nome aos bichos, ele tinha que zelar pelo jardim, cuidar do jardim, mas ele vivia numa perfeita paz e harmonia, ele vivia desfrutando de tudo ali sem que houvesse esforço, enfado da sua alma, tristeza, angústia ou canseira. Não existia pecado no Éden, não existia preocupação, ansiedade, necessidade alguma, estava tudo ali à mão. Ele era feliz com sua família, vivia bem com Eva, estava de bem com a vida, com Deus, e tudo estava bem. Mas num determinado momento, para que houvesse uma comprovação de que Deus fez o homem com direito de escolha, com realmente uma capacidade de ter arbítrio, foi apresentado ao homem o mal. E Deus havia feito uma exortação dizendo: não vá por esse caminho, não tome desse fruto. De todas as árvores que aqui estão você pode comer, só não coma daquela. Deus estava limitando o homem, prejudicando o homem, querendo cercear a liberdade do homem. Não, Deus estava querendo proteger o homem, dizendo: aqui tem coisas boas, filho, e coisas más. E assim é Deus na nossa vida. Deus nos exorta e fala: vai por aqui, escolhe o bem, escolhe o caminho da vida, escolhe a minha palavra, escolhe a minha presença, escolhe estar na igreja, não nos lugares de pecado, não nos lugares onde o mal está fluindo. E Deus então deu essas diretrizes ao homem, mas deixou ele na sua liberdade de escolha. E realmente o homem decidiu desobedecer. É verdade que ele foi tentado, é verdade que a serpente fez ali um engano, um laço para a mulher,
oferecendo daquele fruto e dizendo: não, ele falou que vocês vão morrer, mas não é verdade. Deus está com medo, na verdade, de vocês se tornarem iguais a ele. Ele sabe que na hora que vocês comerem desse fruto, vocês vão ter a sabedoria, o poder dele, então pode comer. E o pecado é assim, né? As tentações, elas são assim, sedutoras. As tentações vêm sempre disfarçadas de coisa boa, daquilo que vai trazer emoção, daquilo que vai dar alegria, daquilo que vai fazer a vida mais gostosa e colorida. Mas depois do pecado concebido, ele traz angústia, ele traz dor, ele traz medo, ele traz condenação e maldição. E o homem que estava nessa vida tranquila, nessa vida feliz ali, desfrutando da comunhão com Deus, com a sua família, com o ambiente que era todo preparado para que ele fosse ali suprido e feliz, agora decide desobedecer a Deus. E pela desobediência, como diz a palavra em Romanos, de um só homem, todos os outros homens pecaram. Por que todos os outros homens pecaram? Isso é um conceito às vezes difícil das pessoas entenderem. Ué, mas um pecou e eu tive culpa disso? Eu nem conhecia Adão. Um primo meu uma vez falou isso. Eu nem conhecia esse Adão aí, o que eu tenho a ver com o pecado dele? Eu falei assim: você nem sabe, mas você é filho de Adão. Porque Adão e Eva eram a matriz, queridos. Eles eram a primeira família que existiu na terra. E todos os homens foram gerados a partir de Adão e Eva. Todos nós somos, naturalmente falando, filhos de Adão. E aquela contaminação do pecado que entrou na vida de Adão, passou para a nossa vida espiritual. Tal e qual uma mulher com AIDS pode conceber um filho com AIDS. Então a enfermidade do pecado, a enfermidade da morte, consumada no espírito de Adão e Eva, porque eles realmente pecaram e foram contaminados pelo pecado. O pecado da desobediência. Vamos falar aqui do que esse texto está tratando hoje aqui. Deus está falando de obediência e desobediência. Juízo para quem viver na desobediência, bênçãos, paz e vida eterna para quem se exercitar na obediência a Deus. E o homem então nessa hora decidiu desobedecer. E desobedecendo, entrou num processo de maldição. Adão, que era tão amigo de Deus, de repente ficou com medo de Deus, não reconhecia mais a Deus. Deus tinha feito tanto bem a ele, tinha dado tantas coisas boas a ele, como uma companheira, um jardim maravilhoso, um Éden para ele viver. Agora ele fugia de Deus, agora ele se escondia de Deus, ele não queria falar com Deus. E essa é a síndrome que o homem vive até hoje. Por que você acha que é tão difícil convidar as pessoas para vir à igreja? Porque o homem que está aí fora no mundo, ele está fugindo de Deus. Todo mundo, se você convidar para ir para a festa, para o churrasco, para o futebol, para a balada, vai correndo. Mas vir para a presença de Deus já não é tão simples assim. Precisa da intervenção divina, de colocar muita sede no coração da pessoa. Então a gente precisa orar: Senhor, faz com que a minha família tenha sede, tenha fome de Ti. Sinta a necessidade de estar na Tua presença, sinta a necessidade de ouvir a Tua palavra. Quebra toda a barreira do maligno, porque as pessoas até querem vir, mas o inimigo também se opõe, cria circunstâncias, obstáculos. Mas esse é um tempo onde a promessa que está aqui nesse texto está se cumprindo. E todo esse fruto da desobediência do homem, toda essa maldição que sobreveio sobre a humanidade toda, porque todos nasceram e foram gerados com a semente do pecado dentro de si, a natureza, né, adâmica, como se diz, ela foi anulada por essa mesma palavra que diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, também por um só homem o pecado de toda a humanidade foi redimido. E esse único homem que veio para redimir a humanidade toda da maldição da lei é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele morrendo na cruz, derramando ali por mim e por você o seu sangue, perdoou não só os nossos pecados, nos reconciliou com Deus, mas ele fez isso em relação a toda a humanidade. Vamos dar um aplauso a ele.
E isso foi profetizado aqui nessa palavra. Note que o livro de Malaquias, ele é o último livro que antecede o Novo Testamento. Esse livro de Malaquias é o último dos livros dos profetas. Então os profetas disseram que Jesus viria. E Malaquias está dizendo aqui, antes que venha esse dia do juízo, eu vou dar a oportunidade do arrependimento para muitos homens. Eu e você recebemos essa oportunidade. Amém? Quem não recebeu até o dia de hoje, está recebendo hoje. Em nome de Jesus. E ele profetizou, ele disse: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem estuda a Bíblia sabe que Elias aqui é chamado de Elias, mas na verdade Malaquias está falando de João Batista, que era primo de Jesus, profeta, que foi levantado por Deus nos dias em que Jesus estava para iniciar o seu ministério e começou a pregar o arrependimento. Começou a pregar o confronto, apontando às pessoas os seus pecados, dizendo para as pessoas aquilo que era desagradável aos olhos de Deus e dizendo: nesse tempo e nessa hora, a oportunidade do arrependimento, está chegando a salvação através de Jesus que está vindo. Então João Batista começou a pregar e ele começou a anunciar Jesus. Ele começou a dizer: a salvação está vindo, arrependei-vos porque é chegado até vós o reino de Deus. Ou seja, o Messias chegou, o Salvador, Jesus, está chegando e vocês precisam se preparar, se arrependendo dos seus pecados. A única forma do homem ter um encontro com Deus é ele se arrepender dos seus pecados. A busca por santificação, a busca de renunciar ao mal, de renunciar aos caminhos onde está estabelecido o pecado, é uma postura automática de aproximação com Deus. Quando o homem simplesmente diz não para o pecado, para o mundo, para o maligno, ele está automaticamente dizendo sim para Deus. Porque não existe nada além de bem e de mal. Se existisse, Deus nos diria. Não tem meio termo, não tem ficar em cima do muro. O profeta Elias falou isso um dia. Ele disse: se o Senhor é Deus, seguir o Senhor. Agora, se Baal é Deus, então seguir Baal. Não tem como vocês ficarem nessa fé misturada. Não adianta querer servir a dois senhores. Ou a gente é amigo de Deus, ou a gente é amigo do mundo. E quanto mais você procura sair do meio termo, mais você se aproxima de Deus. Então, querido, agora é o Espírito Santo que está falando. Não tenha medo de renunciar ao pecado. Não tenha medo de jogar fora esse celular que está te fazendo pecar. Porque as mulheres que te conhecem ficam te ligando para te chamar para aquilo que só faz você sofrer e perder o seu valor enquanto homem. Não tenha medo de viver em obediência a Deus. Não tenha medo de fazer parte da igreja, de se comprometer com Deus, achando que dessa forma você vai deixar de ser livre. Muito pelo contrário. Quanto mais entregue a Deus nós somos, quanto mais submissos a Deus nós nos fazemos, mais livres desde o Espírito nós somos. Porque a Bíblia diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então quem renuncia a sua vida lá no mundo, acha a sua vida no reino de Deus. Quem renuncia àquela libertinagem que o mundo nos ensina a vivermos, ele acha a verdadeira liberdade aqui no reino de Deus. Amém? Quanto mais eu me entrego a Deus, mais livre Deus me faz. E eu quero continuar, Senhor Jesus. Eu quero ir ao nível da submissão total, da entrega total. Por quê? Porque se pelo pecado da desobediência a maldição entrou na vida de toda a humanidade, pela atitude da fé e da obediência agora em Cristo Jesus, a maldição vai ser arrancada também da vida de todos os homens. Amém? Ele disse: eu faço uma promessa a vocês, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele vai ensinar vocês a se relacionarem com a autoridade de Deus. Deus, como um pai, não quer só ser amado. Deus, como pai, ele quer ser também obedecido.
E esse foi justamente o problema que aconteceu lá no Éden. Deus, como esse pai amoroso, zeloso, protetor, que falou para o homem: não tome daquele fruto, como um pai aqui desses dias diz para o seu filho: não use drogas, não saia com más companhias. Ou se o filho for pequenininho, não põe o dedinho naquela tomada, que ali você pode tomar um choque. Quando Deus falou assim para o homem: não coma daquele fruto, Ele não estava querendo cercear o homem. E muitas vezes o inimigo traz essa confusão na mente das pessoas, de que tem um líder, de que tem uma autoridade sobre si, de que obedecer o pai, de que obedecer a mãe, de que ouvir a voz, os conselhos de um pastor é ser tolo, é ser astuto, é ser bitolado, é ser careta. Não, é na obediência que está contida a bênção. Porque se a maldição entrou pela rebeldia, pela obediência que nós podemos viver agora com a ajuda do Espírito Santo, é que vai entrar a bênção nas nossas vidas. E o que significa esse mover aqui? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Quando os pais conhecem a Deus, quando os pais desse mundo, desse tempo, têm uma verdadeira experiência com Deus, um encontro com Jesus, que é o mediador da salvação e da relação com Deus, eles passam a ser melhores pais. Eles deixam de ser pais autoritários para serem pais que exercem autoridade. E exercer autoridade significa servir, proteger, direcionar, amar. Então muitos filhos, eles hoje vivem na rebeldia por causa dos pecados dos seus pais. E quando os pais se convertem, quando os pais aprendem, né, a se relacionar com a autoridade do Pai Celestial, ou seja, nós enquanto homens, nós enquanto pais desses dias, quando eu estou dizendo pais, eu estou dizendo pais e mães, é genérico, é homem e mulher, né? Quando nós enquanto pais, enquanto pessoas adultas, que têm uma função, que têm uma missão nesse mundo, pelo menos de construir uma família, de educar filhos, o nosso coração se submete a Deus, nós voltamos a obedecer a Deus, renunciando à rebeldia, à autossuficiência, a essa incredulidade na qual a maioria dos seres humanos ainda vive na Terra. Então, porque nós obedecemos a Deus, a bênção de Deus vem sobre nós. E começa a ser restaurado o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Então, esse mover do profeta Elias fala de um tempo que começou a partir de Jesus Cristo, onde os homens começaram a ser atraídos por Deus e devolvidos, restituídos na condição de obedecer a Deus. De obedecer a Deus de forma espiritual e de reconhecer a autoridade de Deus. Quando nós nos convertemos a Deus, Deus muda a nossa relação como casal. Eu, antes de conhecer Jesus, tive um relacionamento, uma família destruída. Por quê? Porque sem Jesus é impossível um casal ser completo e plenamente feliz. As pessoas do mundo, elas têm um pensamento egoísta, um pensamento altivo. Um não quer ser influenciado pelo outro. Às vezes a esposa compete com o marido. Se ele está desempregado e ela que está sustentando a casa, ela usa isso para humilhar ele. O marido vai corrigir os filhos, a mulher se levanta e contraria as orientações que ele dá. Isso tudo porque as pessoas que estão no mundo, elas estão tragicamente sendo governadas não pelo Espírito de Deus, mas sendo governadas por esse espírito de rebelião que entrou na vida do homem lá no Éden. Você quer ver isso? Vou ler para você. Já estou terminando. Mas vá comigo até Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o 4. Não, até o 5. Diz assim, ó: Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Amém? Então, vamos ler de novo o versículo 2. Diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando a gente olha para as pessoas que estão no mundo, que ainda não conhecem a Deus, ou que vivem sem Deus por uma decisão, nós podemos saber que essas pessoas são chamadas no mundo espiritual de filhos da desobediência. Porque nós podemos amar, podemos temer, podemos obedecer, porque somos governados pelo Espírito Santo. Mas pessoas que estão no mundo, elas são governadas pelo espírito da rebeldia. E por isso, tantos homens não temem a Deus, se rebelam contra Deus, se entregando ao pecado, à injustiça, à corrupção, ao roubo, aos crimes, aos adultérios. Por isso, tantas esposas não conseguem reconhecer a autoridade espiritual dada por Deus aos seus maridos, e batem de frente com eles, e discutem, impõem a sua opinião, querem mandar no lar, querem ser as orientadoras dos filhos, e às vezes orientadoras até do próprio marido. Eu sempre digo uma coisa aqui, que é um versículo criado por mim mesmo. É Fábio 3,16. Só existe uma coisa mais abominável aos olhos de Deus do que uma mulher que quer mandar no seu marido. É um marido que obedece a ela. Deus detesta isso. Mulher mandando em homem. E detesta mais ainda um homem frouxo que se deixa mandar. É verdade. O homem, ele é autoridade sobre o lar. Não existe esse pensamento de que o homem deve subjugar a mulher, que a mulher deve ser aquela figura daquela mulher submissa que diz sim para tudo, amém para tudo. Não, não é isso não. Ela tem direito de opinar, de falar, mas a decisão final deve estar com o marido. Ele, se for um homem sábio, que sabe usar a autoridade, deve consultar sempre a sua esposa e buscar pelo Espírito Santo a unidade com ela, antes de fazer qualquer coisa, entrar em acordo com a sua esposa, porque disso resulta a paz. Mas quando existe competição, quando o marido não respeita a sua esposa e a esposa não reconhece a autoridade do seu marido, aquela família fica debaixo de maldição. Isso reflete na vida dos filhos. Então, Deus está dizendo aqui, eu vou enviar sobre vocês uma unção. A figura de João Batista aqui não é a fala específica tentando dizer que uma pessoa viria para fazer esse trabalho. Não, esse trabalho é um trabalho feito pelo Espírito Santo. Quando Deus fala, eu vou enviar o profeta Elias, Ele está dizendo, eu vou enviar sobre a terra uma unção que vai quebrantar os corações, que vai ensinar os homens a se relacionarem de novo com a autoridade de Deus. E os homens que estavam encerrados, condenados pela desobediência, agora vão aprender a obedecer. E isso é ser uma mulher submissa, isso é ser um filho obediente, isso é ser um discípulo que reconhece a autoridade do seu líder. Amém? Então, esse processo, ele é um processo constante na nossa vida, onde Deus quer fazer morrer dentro de nós essa natureza rebelde nossa, onde nós queremos guiar a nossa própria vida, onde nós queremos fazer a coisa do nosso jeito, onde nós queremos governar nós mesmos, quando na verdade Deus quer que o governo dele, o reino dele esteja estabelecido na nossa vida. Amém? Quando nós nos entregarmos assim totalmente a Jesus, tudo que é dele como herdeiro único de Deus, de todas as riquezas de Deus, toda essa riqueza, todas essas bênçãos espirituais, emocionais e materiais, elas são compartilhadas conosco. Porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas quando é que recebemos essa bênção de plenitude? Quando se torna pleno também a nossa submissão a Cristo. Amém?
quando nós nos submetemos inteiramente a Deus, quando nós começamos a cumprir dedicadamente, zelosamente a palavra de Deus, quando nós atentamos para as vozes, as diretrizes do Espírito Santo, nos fazendo pessoas obedientes, nós somos revestidos de autoridade. Ao invés de nós ficarmos presos, nós desfrutamos da verdadeira liberdade. Porque na obediência, você vai ter liberdade financeira, você vai ter liberdade no sentido de definir para onde você vai, o que você vai fazer. Quando eu estava no mundo, uma das coisas pela qual eu lutava e trabalhava era para ficar rico. Porque eu queria que a riqueza, o dinheiro de sobra, que eu tentava conquistar através de construir uma empresa, me desse liberdade. Para eu chegar, por exemplo, numa sexta-feira e dizer assim, ó, gerente, toma conta da empresa aí, que eu vou viajar, eu vou pegar minha família e vou para a praia, vou para o interior, eu vou passear. Eu não tinha essa liberdade. Quando eu estava no mundo, eu não conquistei essa liberdade. Sabe quando é que essa liberdade veio na minha vida? Onde hoje eu tenho liberdade de ir e de vir, eu não tenho outro patrão, a não ser Jesus, e Jesus é o melhor patrão do mundo. Eu consegui isso quando eu conheci Jesus e quando eu me entreguei totalmente a servi-lo. Então agora eu sou livre. Agora eu defino quando vão ser minhas férias. Agora eu defino, e eu faço isso com sensatez, né? Eu faço isso sempre consultando a Deus, porque eu sempre digo, né? A gente ganha liberdade no reino, mas não pode se esquecer que Jesus é o Senhor da nossa vida e que a gente tem contas a prestar a Ele. Então, Deus nos dá liberdade sim, mas com equilíbrio, com sensatez, com a capacidade de entender que tem horas que é hora de trabalhar, tem hora que é hora de descansar, tem hora que é hora de se divertir, tem hora que é hora de servir as pessoas. E se Deus está realmente no controle da nossa vida, haverá tempo para toda boa obra debaixo do céu. Então, não deixe vir essa ideia mentirosa e maligna na sua mente de que se você entregar a Jesus, de que se você for um líder de célula, você vai ter que renunciar a muitas coisas, a sua liberdade, e você não vai poder fazer mais nada que é bom e que você gosta. Não é verdade isso. A Bíblia diz que existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então isso significa que existe tempo para nós estarmos com Deus, existe um tempo de qualidade determinado por Deus para nós estarmos com a nossa família, para nós trabalharmos, para nós ganharmos dinheiro, para nós cuidarmos das vidas, para nós sermos bênção na vida de outros, porque dessa forma nós vamos estar obedecendo a Deus. E é um alívio você entregar a sua vida, a sua agenda nas mãos de Deus, porque Ele é um Pai amoroso, Ele é um Deus que cuida de nós e que nos dá descanso quando estamos precisando de descanso, que nos abre portas quando estamos necessitando de uma oportunidade, que nos conduz ao caminho onde vamos ser abençoados, que nos leva às pessoas certas que vão nos ajudar. Então nós não devemos ter medo de obedecer a Deus, porque todas as bênçãos de Deus são decorrentes da obediência. Porém, a desobediência do homem lá no Éden trouxe a maldição. E esse texto aqui diz que o Espírito de Deus, ele está se movendo sobre a terra. Ele está trabalhando na face da terra para que cada homem seja restituído nessa capacidade de se relacionar bem com a autoridade de Deus. Os homens serem bons filhos para Deus. Se os homens forem bons filhos para Deus, filhos obedientes ao Pai, as suas esposas se submeterão a eles. Amém? Porque é uma relação imediata. 1 Coríntios 3 diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. E o casal, lógico, é o cabeça dos seus filhos, eles são líderes. Então, é uma hierarquia, uma instância de autoridade. E quando você, homem, realmente decidir, se determinar, porque assim como a desobediência foi uma decisão, o obedecer também é uma decisão. Olha, presta atenção, amar é uma decisão, perdoar alguém é uma decisão, obedecer a Deus e aos homens investidos de autoridade por Deus é uma decisão. O chamado da visão é uma decisão de atender a Cristo, de obedecer a Deus. E de fazer discípulos não é um pedido, é uma ordem de Deus. E quando eu decido obedecer a isso, essa obediência
consumada e comprovada na prática, começa a atrair sobre a minha vida todas as bênçãos de Deus. Então, quando nós somos alcançados por essa unção, que é chamada a unção do profeta Elias, nosso coração se converte a Deus, à sua palavra, ao governo do seu Espírito Santo. A família se converte ao coração do sacerdote do lar, que é o marido. O marido obediente a Deus, ele é obedecido pela sua esposa e pelos seus filhos. Ele é ouvido, ele é valorizado, ele é honrado nas suas decisões, ele é respeitado. E começa então a gente perceber que a autoridade de Deus não é para nos aprisionar, e sim para nos abençoar. Amém? Preste atenção, eu sempre digo isso, que esse ministério, né, a Igreja El Shaddai, pela revelação na qual ela vive, é uma grande bênção para todos aqueles que estiverem dispostos a ter a sua vida transformada e levada à plenitude de Deus. Por que isso? Porque nós somos melhores do que os outros? Não. É por causa da revelação que Deus nos deu. De entendermos que esse é um tempo onde Deus quer que as pessoas não vivam enquanto filhos de Deus como membros de igrejas. Porque membro de igreja é uma pessoa que vem à igreja, mas muitas vezes faz o que quer. Vem quando quer, se quer vem, se não quer não vem. Não tem uma relação direta com um pastor para orientá-lo, para direcioná-lo. As pessoas às vezes elas são meio guiadas por aquilo que elas entendem da palavra e por si mesmas. E nós estamos numa visão onde Deus nos chama de discípulos. E ser discípulo significa aprender de alguém, ser orientado por alguém, se deixar cuidar por alguém. E isso significa ter o coração convertido a um pai espiritual, a um líder espiritual que vai nos conduzir em segurança, sendo usado pelo Espírito Santo, à plenitude. Amém? Você veio de um mundo onde ninguém estava nem aí com você. Se alguém olhasse para você, era para te julgar, para te criticar, para te condenar, para te pisar, para usar você como degrau de escada para subir para uma posição melhor. Não é assim que o mundo faz? Ensina as pessoas a serem competitivas, se for para conseguir um cargo melhor, uma posição melhor, pisa umas nas outras. Mas essa não é a mentalidade do reino. Essa mentalidade da qual eu estava falando é a mentalidade dos filhos da desobediência. Essa mentalidade é do império das trevas. Veja bem, império, todo mundo tem que obedecer de forma compulsória, ou seja, é obrigado a obedecer, é escravo no império. E as pessoas todas estão cerceadas, estão roubadas do seu direito de escolha, né? Quando o povo estava lá no Egito, estavam subjugados por Faraó. Quando Roma estabeleceu o seu império, o império de Roma determinava as leis, as ordens, e quem não cumprisse era crucificado. Então você vê que as pessoas não tinham assim escolha de fazer as coisas. Mas com Jesus não é assim. Jesus nos dá liberdade de escolha. Ele nos faz livres para obedecer ou não, para ir para o céu ou ir para o inferno, para praticar o bem, para praticar o mal. Mas ele diz para nós: decida pelo bem, decida pela vida, seja obediente, porque a obediência vai fazer com que eu venha, visite a sua vida e possa quitar e remover toda a maldição, em nome de Jesus. Amém? Então essa é a palavra dessa manhã, e a chave é: desenvolva prazer na obediência, porque se pela desobediência entrou a maldição, pela obediência a sua vida vai ser envolvida pela bênção de Deus. E todas as áreas da sua vida, onde você praticar a obediência a Deus, vão ser abençoadas por Deus. Não haverá área na sua vida, se você se esforçar decidindo por obedecer, se você se esforçar por cumprir a palavra de Deus na sua vida, não haverá área na sua vida que não seja restaurada, edificada, transformada e coroada de êxito, de alegria e de vitória, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que recebe, dê um aplauso a Jesus.